Então, professor, o senhor poderia falar um pouquinho sobre quais seriam as características fundamentais para ser um bom profissional, na sua visão? Ó, para mim, disciplina é uma coisa fundamental em todos os aspectos, né? Você ter uma disciplina de estudo, você ter uma disciplina de rotina, isso é importante. Você ser uma pessoa curiosa e ter iniciativa, isso tudo para mim é fundamental também. Você não pode ser aquela pessoa que só acata ordens e só espera e as coisas acontecerem, vocês têm que tomar um pouquinho à frente. Respeito é fundamental também em todas as situações, tá? Saber se posicionar também, tem muita coisa, né? Mas eu acho que as características de um bom profissional são essas daí, a iniciativa, respeito, ter a disciplina, são essas as principais, eu acho. Curiosidade, né? Também, pensando na ciência. Mas uma coisa que me mata é gente que não tem iniciativa, velho. Me tira do sério. Bom, tá conseguindo me ouvir? Uhum. Pronto. E durante a faculdade, o senhor conseguiu almejar o que o senhor sonhava durante a faculdade? Acho que sim. Viu? A minha vontade, como eu falei lá no início, eu queria ser pesquisador e queria ser professor, né? Almejo ainda alguns projetos mais ambiciosos, mas, de forma geral, acredito que sim, né? Entrei na faculdade querendo fazer a engenharia genética, né? Entrei com um pouco de ideia de trabalhar com genética de populações, por incrível que pareça. Trazer o Hard Weinberg, entender aquelas coisas de migração, disso daí tudo, era uma vontade minha, diferenciação genética, fitness, tá. E hoje em dia, felizmente, eu consigo trabalhar com isso. Dei uma sorte aí grande, mas consegui sim. Queria também ser professor e hoje em dia almejo crescer nessa parte de ser professor. Porque, como eu falei também, antes eu queria ser pesquisador que dava aula. Hoje em dia eu estou mais como um professor que faz pesquisa. Mas com alguma sorte, algum empenho mais na frente, eu vou ser um pesquisador professor. Talvez seja melhor. Bom, a gente tinha mencionado um pouco sobre os desafios durante a carreira, só que a gente queria que o senhor contasse um pouco algo que o senhor achou que não ia conseguir, mas no final das contas conseguiu. Não são muitas coisas não, viu? Geralmente, eu tenho uma confiança muito grande. Eu acho que, geralmente, eu tenho isso na minha cabeça, né? Tem que fazer tal coisa que eu nunca fiz. Tá, não sei quem conseguiu, eu consigo. Por que eu não vou conseguir? E eu penso isso para os outros também. Por isso que, quando eu falo da iniciativa, que me tira do sério quando a gente não tem iniciativa, eu não consigo fazer, Lúcio. Eu nunca fiz. Pô, você já tentou? Não. Então, tente. Se der errado, depois eu te explico. Pô, já fiz tanta coisa nessa vida que caiu assim, velho, tem que fazer isso, faça. Consegue, com esforço e dedicação, a gente consegue. Faltou dedicação também para a parte de cima, para a característica fundamental do profissional, dedicação. Mas eu acho que uma das coisas mais desafiadoras para mim foi quando eu voltei dos Estados Unidos, a primeira vez, que era para eu implementar o projeto lá no Parque São Bartolomeu, aqui em Salvador, né, que foi a primeira área urbana que a gente fez. De repente caiu no meu colo, assim, olha, Lúcio, eu sem nenhum tipo de treinamento, caiu no meu colo, Lúcio, você precisa chefiar a equipe que vai a campo para fazer tudo, basicamente. Fazer as entrevistas do pessoal, organizar isso tudo, fazer a coleta das amostras, fazer o exame, organizar os resultados, fazer relatório, tal. Isso tudo tendo que ter meu sono de beleza, né? Tendo que ser, né? Continuar aí tendo disciplina, essas coisas todas. Mas talvez essa tenha sido a coisa mais desafiadora,
porque de repente caiu no meu colo eu ter que chefiar uma equipe. E, como eu falei, pô, tá, vamos lá. Tive ajuda, né, de algumas pessoas, mas que não foram tão assim incisivos quanto eu gostaria na época, mas que hoje em dia eu vejo que foi coisa muito boa, na verdade, né? Não foi nada de outro mundo. É só ter paciência, ter dedicação, ter respeito. Respeito é uma das principais coisas que você precisa ter em tudo. E aí, respeito é uma das coisas que a gente precisa ter sempre. E com respeito, devagarzinho, a gente vai, né? Porque também é muito difícil você chegar numa comunidade como era, você ser de fora. Eu sou bem alto, 1,86 m, não sou tão alto quanto o Gabriel, né? Mas sou alto. Não sei se vocês já me viram, acho que vocês nunca me viram pessoalmente, eu não lembro de ter visto vocês pessoalmente, mas eu sou bem branquelo, tá? Então, chega numa luz assim, eu me destaco, a luz bate em mim assim, meio que reflete. Aí eu chegar numa comunidade, todo mundo sabe que eu não sou dali. Esse cara não pertence aqui. E a gente tem que andar devagarzinho, tal. Com respeito, a gente sempre consegue chegar a tudo. Então, consegui, eu trabalho, segui, eu fui fazer. Outras coisas desafiadoras foram esse tempo morando fora do Brasil, né? Que todo mundo, quando a gente passa, vai para fora, uau, que maravilha, tal. Não é tão flores assim, não, né? De passar por... Eu ia andando para a faculdade todos os dias, era 30 minutos andando, cheguei já a ir para a faculdade no pico do inverno com a temperatura de menos 17. Só tinha isso aqui do lado de fora. Tá tudo encaixotado. Com a sensação térmica de menos 35. Terrível. Da gente ter que na última vez que eu fui para substituir um pós-doc que estava lá. Então, meio que tudo veio para cima de mim. Não é tão fácil. E a outra coisa, e a última coisa desafiadora mesmo, foi a defesa de mestrado dos meus alunos, né, de Pedro e de Vanessa, que ficam nervoso parecendo que sou eu que estava. Na verdade, eu acho que eu fiquei menos nervoso do que se fosse eu, né? A gente fica como se fosse parecendo filho, que eu não tenho, mas imagino que seja daquele jeito. Mas foram esses momentos bem desafiadores que eu acho, né? Que eu consigo pensar assim rápido. E se o senhor pudesse voltar no tempo, mudaria algo na sua carreira? Se sim, o quê? Então, eu mudaria, pouca coisa. Tá? Eu acho que eu focaria mais tempo nos fundamentos. Tá? No período que vocês estão agora, inclusive na faculdade, eu teria um foco maior para as coisas básicas e tentaria desenvolver um pouco mais a parte da disciplina durante esse período. Tá? Por que eu estou falando isso? Quando vocês forem passando no tempo, vocês vão ver que, na verdade, o que a faculdade te ensina e o que a gente, como professor, tem para ensinar para vocês é realmente isso, a disciplina. Como é que faz para aprender, o que é que vocês vão estar aprendendo, tá? Como que vocês vão estar desenvolvendo isso. Por quê? Quando vocês formarem, independente da área que vocês estiverem trabalhando, vocês provavelmente não vão ter um professor do lado de vocês, dando aula, pegando o assunto. Olha, isso aqui que é importante, tá? Desculpa. Perdão. Isso aqui que é o importante. Isso daqui que você tem que estudar, isso aqui que você tem que fazer. Olha, a prova está assim. Não, vou dar ponto. Vocês não vão ter mais isso, né? Então, vocês vão ter que ir atrás, vocês vão ter que estudar. Então, a melhor coisa que se tem para vocês aprenderem hoje é aprender como aprender. Essa foi uma conclusão que eu tirei não tem muito tempo, não. Ou seja, acho que se eu fosse mudar, eu mudaria isso. Eu tentaria focar muito mais nessa parte dos estudos, nesse início, como um todo, e isso daí eu acho que me ajudaria muito mais para o futuro. Eu conto essa história, e vocês vão chegar lá, vocês vão ouvir essa história toda de novo. E vão gostar, viu? Vão, pelo menos, fingir que vão gostar. Quando na época que eu falei que não ia fazer parasitologia nunca na minha vida, nada, vou trabalhar com esse zônio, não vou. Eu meio que levei com a barriga a disciplina.
E aí, quando eu comecei a dar aula, que eu voltei lá para fazer São Bartolomeu, aquela parte mais desafiadora que vocês perguntaram e que eu falei, eu tive que voltar para a base, e tive que voltar para os estudos, tive que tentar achar minhas anotações para conseguir relembrar de tudo, como é que fazia um catucates, como é que fazia a sedimentação. Tive que voltar a fazer isso, tá? Coisa que eu teria ganhado muito mais tempo fazendo outras coisas se eu tivesse focado isso lá no início. Então, eu acho que o fundamento, a ideia de que nenhum conhecimento ele é perdido, isso daí é uma verdade muito grande, tá? Aprendam isso. O conhecimento ele é algo que não se perde, é algo que é meio que, como é que fala, acumulativo. E à medida do tempo, vocês vão aprender isso também, tudo é interligado, tá? Todas as áreas da ciência, tudo que a gente vai fazer, não só ciência, toda essa parte de biomedicina, cada dia mais eu estou mais convencido disso, é tudo interligado. Um dos principais exemplos que a gente tem, bem práticos, e que pode ajudar vocês a internalizar isso, é o Covid, a situação do Covid hoje em dia. Tá? Percebam que é uma situação de saúde, que é uma coisa que... Né, biomedicina, então um cara que é economista, não estou ligando para isso. Não, tem que ligar, porque é sua saúde, né? Todo mundo tem que fazer. A ciência, o desenvolvimento de vacina, então é só para o biomédico? Não. A gente vê que para o desenvolvimento dessa vacina, até para a gente conseguir conter a parte da epidemiologia, a gente tem que passar pela política, a gente passa pela política, está muito, muito, muito claro isso para todo mundo, a gente passa pela parte da economia, porque a gente está fazendo o isolamento, o pessoal para de trabalhar, e aí a economia ela acaba caindo, a gente passa por diversas e diversas partes. Mas, então, internalizem isso, velho. Foquem muito e aproveitem o momento da faculdade, porque depois ela passa e a gente tem que trabalhar em dobro para conseguir recuperar esse tempo perdido. É uma coisa que eu voltaria, era isso. Eu focaria muito mais para estudar essa parte básica. Ótimo, professor. Agora a gente vai fazer algumas perguntas que não estão mais relacionadas com a profissão, e sim um pouco mais pessoal. O senhor moraria onde, se não fosse no Brasil, em outro país? Então, felizmente, eu já morei fora tempo suficiente para aprender que todo lugar ele tem o seu ponto bom e o seu ponto ruim, né? A gente, acho que não tão pouco frequentemente, a gente escuta muita gente falando, vamos mudar para os Estados Unidos, porque lá é que é bom, lá é que é maravilhoso, e que não sei o quê, vou sair dessa porcaria desse país. Muita gente fala isso. E quando você passa um tempo lá, é que você começa a ver as coisas ruins também, tá? E começa a ver as coisas boas do Brasil, como a área de saúde, como a saúde em si. Lá nos Estados Unidos, você, sei lá, quebrou um braço, quebrou uma perna, você não tem um SUS para te atender. Você vai sair do hospital com a conta de uns $10.000 por aí, certo? E é bem complicado isso. Eu conheço uma pessoa que a mulher, ela teve um AVC, o cara médico, a mulher teve um AVC, passou sei lá, talvez uns 20 a 30 dias na UTI, saiu com a conta de $180.000. Como é que paga isso? Quanto tempo para pagar? Vai pagar, mas dá um jeito. Então, a gente pensa no clima. Pô, queira ou não queira, a gente está aqui no Brasil, em Salvador, né, pelo menos, a gente tem um clima que é bem estável. Tem muita coisa. Então, eu não tenho muito lugar específico. Eu moraria nos Estados Unidos, moraria no Canadá, moraria em qualquer lugar da Europa. Qualquer lugar não, né? Na Europa. Eu acho que tudo vai depender das oportunidades que eu possa ter, entendeu? Eu não tenho isso de querer, preciso sair do Brasil, apesar de que eu estou bem decepcionado com o país hoje em dia, mas eu não tenho um lugar preferido, não. Acho que Estados Unidos eu moraria, na Flórida ali, ficar perto da Disney, ir lá todo final de semana, risos. Austrália, não sei.
Certo. E, professor, nos dias de folga e quando o senhor tem um tempo livre, o que você faz para o lazer? Então, atualmente, eu tenho ido na praia, passo uns 10 minutos e volto só para ver o mar, realmente, porque eu estou morando muito perto. Ainda estou respeitando, viu? Todo o isolamento social. Passo realmente 5, 10 minutos, até molho o pé e volto. Mas música, toco violão, toco ukulele, filmes, brinco com a Cindy, que está aqui no meu pé, esquentando meu pé. Tem a porquinha da Índia também, tem algumas coisas. Massa. E, professor, me diga uma música e uma comida. Ó, comida é... Acho que a muqueca de camarão é uma coisa boa, né? São coisas, assim, eu sou muito bom para comida, né? Não é por isso que eu tô gordinho, é por falta de exercício físico, por conta de idade, né? Basicamente, que eu tô com... Tenho um joelho podre, o joelho esquerdo com o ligamento rompido, e tenho o quadril do lado direito que tô com a lesão de Guga. Estou todo atleta, né? Que já fui atleta e tô cheio de lesão de atleta. E aí tá difícil para mim fazer exercício, mas as comidas que eu gosto e que eu sinto falta, às vezes, ela é a moqueca de camarão, que inclusive eu aprendi a fazer já, fiz uma vez aqui, é mais fácil do que parece. E um filé à parmegiana, são coisas que eu gosto demais. E Mari tá com fome, né? Chega e engoliu seco, assim, na hora que eu falei da comida. Um pouquinho. Também falando em moqueca de camarão, não tem como não ficar com fome. A Mila que é assim, sabia, velho? Mila, qualquer comida que eu fale, ela fala, hum? Eu quero, é impressionante. E música, eu sou bastante eclético, velho. Eu gosto muito de reggae, gosto muito de... como é o nome da banda, meu Deus? Maneva, eu gosto demais de Maneva, eu gosto de uns reggaes baianos. Inclusive, gostava muito de Scambo. Scambo é muito bom. Já ouviu também, Lari, que você fez assim? Você deve ouvir. Scambo, pois escute, o Scambo, acho que é o disco vermelho, muito bom. Eram baianos, né? Eu não sei mais, que a banda vai e volta o tempo todo. Gosto muito de rock, gosto de... Na verdade, para mim, música, eu aprendi a gostar de todas, porque para mim, música, ela depende muito do momento que você tá. Então, o Caetano Veloso é muito bom. Mas se você está num churrasco no meio da galera toda, vocês estão fazendo churrasco de sala. Ah, peraí que eu vou botar aqui uma música massa. Gosto tanto de te ver, Leãozinho. Não vai prestar, né? Você tem que botar um Barões da Pisadinha. Tem que botar um Wesley Safadão. Da mesma maneira como você está em casa querendo relaxar, você não vai botar Barões da Pisadinha. Você bota um Caetano Veloso. Você está querendo ler um livro, você não vai botar um Metallica, né, para tocar. Então, para mim, cada música ela tem o seu momento. Mas para falar de uma música específica, tem uma de Incubus, que é Whatever Tomorrow Brings, que é uma que eu gosto muito demais mesmo, que ela para mim me dá essa música me dá uma inspiração até, que ela fala, né? Whatever tomorrow brings, I'll be there. Qualquer coisa que o amanhã trouxer, eu tô aí. Pode trazer, que a gente encara. Então é como eu acho que a gente tem que ir vivendo a vida, que é encarar os problemas de frente com muita calma, muita responsabilidade. Tem uma outra também que eu já escutei muito, que pra você ver como é bem eclético, que é aquela de Fala Mansa. Eu não vou lembrar o nome agora, mas é aquela... Tô numa boa, tô aqui de novo, daqui não saio, daqui não me movo. Essa daí também dá a mesma lição, eu acho, né? Tô aqui, velho, pode estar com problema, a gente pode estar com vários problemas, mas que a gente vai para frente. E essa música é mais legal ainda, porque tem aquela parte da risada. Quando eu tô bem triste, eu boto ela assim alto, fico sozinho no canto, aí na hora da risada, né? Extravasam. Não que um sorriso... Como é?
Mas eu estou rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. Eu acho que é a forma como eu sempre lido com as coisas. Pode estar tudo uma porcaria, mas um sorriso sempre ajuda. Foi a frase da minha tese, inclusive. Bom, agora para finalizar, nossa última pergunta é, além da biomedicina, qual seria o curso que o senhor faria? Então, eu hoje, na época, na verdade, eu pensava até... Nunca pensei em medicina, por incrível que pareça. Nunca tive a vontade de fazer medicina mesmo. Apesar de que hoje essa ideia já até ventila um pouco a cabeça, mas na época eu pensava em psicologia, talvez. Talvez, bem talvez, educação física, porque não parece hoje em dia, mas eu já fui atleta. E eu acho que é isso, viu? Hoje em dia eu estou fazendo curso de fotografia, mas que eu não faria jornalismo. Essa daí era uma das coisas que eu não faria nunca. Jornalismo. Meus pais são jornalistas e aí eu ficava olhando assim, velho, dá para mim não. Mas talvez psicologia. As pessoas gostam de falar comigo. Que queixão, né? Egocêntrico, mas não sei. Tô brincando. Mas psicologia... Não consigo lembrar de outra, não. Psicologia mesmo. E ser talvez blogueiro que viaja, pode ser, né? Os caras pagam tudo para eu viajar. Plano de vida. Pois é. Então, professor, foi isso. A gente encerra aqui a entrevista e as perguntas. Foi ótimo. Muito obrigada pela participação. Espero a Muito gente ter uma obrigado. nova oportunidade em breve. Pronto. Agora que eu não estou mais nervoso, vocês terminam. Tá bom. Obrigado, meninas. Até mais. Obrigada também, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pastor. Tchau.